para a nossa próxima entrevista, então, Cosmo? Olha só, a gente vai conversar agora com a professora Manuela Carneiro de Cunha, que é antropóloga, professora titular aposentada da USP, Sim. professora emérita da Universidade de Chicago e membro, desculpa, da Academia Brasileira de Ciências. Olá, professora Manuela, tudo bom? Tudo bem, como vai? Tudo certo, muito bem-vinda aqui. Professora, Obrigada. queria começar conversando com você sobre uma decisão recente do ministro Edson Fachin do STF. Ele suspendeu um parecer da AGU de 2017, do governo Temer, que determinava que indígenas só tinham direito à terra que estava ocupada em 1988. Então, a terra indígena tinha que estar ocupada em 1988, época da Constituição Federal. Isso foi chamado de marco temporal, né? Depois você explica para a gente também direitinho. Esse parecer, inclusive, estava sendo usado pelo governo Bolsonaro agora para questionar demarcações já existentes, inclusive. Como que você viu essa decisão, então, do ministro Edson Fachin? E questão essa que vai ser levada para plenário agora. Ela tem que passar por uma discussão no plenário, né? Exato. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Essa decisão do ministro Fachin é, é providencial, é uma excelente decisão, mas é uma decisão monocrática, quer dizer, que ele tomou por enquanto sozinho, né? E é uma liminar, é uma cautelar, né? Então, ela tem que passar ainda pela plenária do Supremo. E significa que os outros ministros vão ter que votar sobre essa decisão. Mas eu espero que haja finalmente justiça nessa história. É uma história comprida que vale a pena contar um pouquinho. Em 2009, houve finalmente uma decisão do Supremo, depois de décadas, né, sobre a homologação e a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. E nesse julgamento houve um entendimento de que justamente criava essa história do marco temporal. Né? O entendimento é que os índios tinham que estar nas suas terras, ocupando essas terras, no dia da proclamação da Constituição de 88, 5 de outubro de 88. Né? O que, no caso da Raposa Serra do Sol, não tinha maiores problemas. Mas isso veio. Isso foi questionado imediatamente, foi logo questionado pela Procuradoria-Geral da República, que perguntou ao Supremo para esclarecer se isso valia só para o julgamento da Raposa Serra do Sol ou se tinha uma validade para todos os casos. E o Supremo respondeu que a validade era unicamente para aquele julgamento. Né? Apesar disso, né, e aliás isso foi interessante porque essa decisão do Supremo de dizer que era só valia naquele caso e não tinha uma validade extensiva a outros casos, essa resposta veio em 2013. Ora, em 2012, já tinha sido feito um parecer da AGU, portanto, 5 anos antes dessa de 2017, que submetia toda a administração pública a esse entendimento abusivo, que era que precisava estar lá no dia 5 de outubro de 1988. Então, com a resposta do Supremo de 2013, esse primeiro era uma portaria, na realidade, da AGU de 2012, e ela caducou, quer dizer, porque a resposta foi clara. Né? Só que em 2017 ela foi ressuscitada com esse parecer da AGU, o número 001, né, de 2017, que reiterou essa mesma história de obrigar toda a administração pública a seguir
essa condição, que é uma condição completamente abusiva, porque a Constituição Federal foi absolutamente taxativa. No artigo 231, ela diz expressamente que os direitos dos povos indígenas às suas terras são direitos originários, ou seja, eles existem, né, independente de qualquer poder. Elas são anteriores até à própria Constituição, porque os indígenas estavam aqui antes de todos os outros. É o chamado indigenato, né? Então, essa coisa dos direitos originários significa que o direito já existe e que não é a demarcação que confere o direito. Não é? A demarcação é só uma obrigação do Estado de proteger, não é? Demarcando, porque a demarcação ajuda para a segurança fundiária de todo mundo, não só dos indígenas, mas de todos os proprietários de terras, né? A obrigação do Estado é de demarcar e de proteger. Demarcar e proteger. E isso já vinha consignado desde 1973, no Estatuto do Índio, em que já se dava 5 anos para o Estado demarcar todas as terras indígenas. Passaram os 5 anos, não foi demarcado, a Constituição novamente deu 5 anos nas disposições transitórias, também não acabaram de fazer as demarcações, e aí impuseram de forma completamente, sem que ninguém tivesse pedido, inclusive, isso, impuseram essa condição absurda de estar lá no dia 5 de outubro de 1988. Para muitos povos indígenas, isso não trouxe problemas, mas para muitos outros trouxe. Por exemplo, os indígenas Caiová, né? E também Terena e vários outros, né? Sobretudo no Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná, que foi uma região que Getúlio Vargas incentivou que fosse ocupada nos anos 40, a partir dos anos 40, eles foram desalojados pela força. Foram colocados, apinhados em pequenas reservas, reserva de dourados, né, por exemplo. E, portanto, eles foram desalojados pela força. Você não pode perder um direito se foi expulso contra a sua vontade da sua terra. Não se perde o direito por isso. Então, o marco temporal resolveu, né, fez um remendo, na realidade, para afirmar que, para conservar esse direito, que seria um direito de retorno, né, os indígenas deviam ter mantido até 5 de outubro de 1988 uma manifestação de que eles estavam resistindo, seja pelas vias de fato, imagina, seja judicialmente. E acontece que, enfim, é um dado incrível, mas até a Constituição de 1988 e até o artigo 232 da Constituição, que mudou isso aí, havia muitos juízes que consideravam que os indígenas, por serem tutelados, não podiam entrar em juízo por conta própria. E que só o tutor, esse tutor que primeiro foi a SPI, depois a FUNAI, mas que muitas vezes era conivente com o esbulho, né? Que só o tutor é que podia entrar em nome dos índios. Conclusão, eles não tinham nenhuma chance de entrar em juízo, né? Então, essa condição é um absurdo total, né? Então, o que eu acho que aconteceu também é que a segunda turma do Supremo, apesar da manifestação do Supremo em 2013, manteve em vários julgamentos esse mesmo entendimento do marco temporal. E não só isso, tentou fazê-lo passar por jurisprudência assente.
Então, o que está em jogo hoje em dia, com o julgamento e a decisão do ministro Fachin, é o seguinte: é a abolição, né, novamente, mais uma vez, desse parecer da AGU que instaura o tal do marco temporal. Né? Uh, então, é esperar, né? Inclusive, no momento é uma cautelar, mas ele decidiu que tem que esperar o fim da ação, que ainda não foi julgada, né? E, portanto, suspende por enquanto, né? E se Deus quiser, para sempre, espero que o julgamento seja justo, porque, veja, o que foi feito é incrível, porque é uma tradição que remonta ao século XVI da legislação colonial e que sempre se continua fazendo, que é o seguinte: faz uma bela lei, declara, por exemplo, os índios são livres, né? Mas aí abre uma brecha, né? Uma condição. E aí a condição, por exemplo, é, bom, são livres, mas podem ser escravizados se forem aprisionados em guerra justa, que era uma coisa completamente anacrônica, que datava das cruzadas, né? Mas que foi usado para escravizar legalmente indígenas. E esse procedimento de abrir brechas na legislação, de introduzir cláusulas que não estavam na legislação, muitas vezes, né, é o que está se repetindo aqui. Né? Estão deixando de perceber que, quer dizer, de perceber não, estão deixando de querer entender com esse parecer 001 que os direitos são originários e não dependem desse bendito marco temporal. Aí ficam falando, mas então a gente vai ter que devolver Copacabana? Não, porque não se trata não tem índios vivendo em Copacabana e expulsos. Aliás, a Constituição, desde 1934, já reconhece esses direitos, que são, aliás, estão na tradição colonial também. Né? Mas o que o Ministério Público, a PGR, né, declarou em 2018, numa nota técnica, foi muito explícito. O PGR declarou que esse parecer era evidentemente nulo, né, e que se tratava de um estratagema, eu não me lembro os termos exatos, mas basicamente era o seguinte: que era um estratagema para sonegar aos indígenas os seus direitos às suas terras. Professora E essa Manuela. sonegação, então, foi usada até agora. O ex-ministro Moro devolveu 17 processos de demarcação para a FUNAI, para que eles fossem reavaliados à luz do tal do marco temporal. Quer dizer, são claramente estratagemas. Né? Então, essa votação, que começa na próxima sexta-feira, do plenário do Supremo, sobre a decisão que proferiu o ministro Fachin, é de extrema importância. E é tão importante, Professora. Inclusive, que... Posso continuar ou falei demais? Não, é que eu queria só reafirmar e corroborar com a senhora de que tudo isso, esses retrocessos, ainda se agravam quando a gente tem na figura de um presidente da República que diz que índio não é gente, né, professora? Claro. Bom, isso é sem comentários, isso aí. Né? É incrível chegarmos a isso. Então, mas só para dar uma explicação adicional, vejam bem, olha, o encadeamento dessa história toda. Vocês têm esse marco temporal, por um lado. Por outro lado, a FUNAI acaba de editar uma instrução normativa, número 9, número fatal, viu? Que diz o seguinte: o que elas querem é o seguinte, as terras indígenas que ainda não estiverem homologadas e demarcadas não são de nossa responsabilidade. Basicamente é isso que diz essa instrução normativa 9. E
o que isso significa é que aquelas terras que estão em processo de demarcação, né, inclusive já às vezes em processo bastante adiantado, mas mesmo que não estivessem, porque, repito, os direitos são originários, né, vão ser expulsas, vamos dizer assim, do cadastro do INCRA. Ou seja, o INCRA vai poder dar um certificado que não tem índios digamos, naquela propriedade ou posse de um vizinho, né? Porque simplesmente foram apagados do cadastro. Isso é gravíssimo. E vocês veem como isso, então, se encadeia com essa história do parecer 001 de 2017 da AGU. Se ter, a partir de sexta-feira, começa a discussão no STF, né? A gente vai acompanhar de perto para ver qual vai ser essa decisão do STF em relação muito importante, ao parecer. É muito importante. Professora Manuela Carneiro da Cunha, quero agradecer demais a sua participação e a explicação importantíssima que você traz aqui para a gente sobre esse assunto também tão importante relativo à população indígena. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Obrigada por me convidarem aqui. A gente agradece demais, professora. A gente conversou com a professora Manuela Carneiro, que é antropóloga, professora titular, aposentada da USP, emérita da Universidade de Chicago e membro da Academia Brasileira de Ciências.